Deu chicote, agora não, agora vem o bálsamo, viu, irmão? Aleluia. Aleluia. Quem está sendo abençoado? Amém. Aleluia. Que bênção que você está aqui nessa noite. Não esperou só para a próxima semana, que a gente tem ministro de fora, mas está aqui para os seus pastores locais. Muito obrigado pela honra. Muito obrigado pela sua presença. A Amélia chegou e... Cadê a Amélia? Saiu, foi no banheiro. Ela chegou e disse, eu não podia deixar de vir lhe ouvir, lhe honrar. Oh, muito obrigada, gente. Eu fiquei emocionada. Olha como... Eu tão jovem, tenho tantos barbados assim, filhos, né? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas que bom você... deixar o seu tempo aqui conosco nessa noite, né? Nós estamos falando sobre tempo. E tempo, hoje em dia, é uma moeda muito cara, não é? Tempo, hoje em dia, a gente sabe que não é para todo mundo. A gente dispensa tempo, a gente investe tempo, a gente não gasta tempo. Não é verdade? A gente investe nas pessoas, principalmente nas pessoas que a gente ama. E é um investimento para a eternidade. Você concorda comigo? Amém? É um investimento, amados, que nós precisamos tirar trevas dos nossos olhos para que a gente possa ver como é importante, querido, o tempo que nós passamos com as pessoas. Amém? Eu estava vendo hoje um vídeo que tinha uma senhora, uma irmã, que ela foi orar por uma... Ela estava ministrando numa igreja e ela foi orar por uma família. E quando a família chegou, eram todos cegos. A mãe, o pai e o filho. Todos cegos. E ela disse, meu Deus, como é que eu vou sair dessa agora? Todos cegos e todo mundo esperava que ela orasse e o pessoal visse, claro, né? O pessoal estava esperando um milagre. E ela foi buscar o Senhor. E ela disse que, quando começou a orar, o Senhor disse, o que é que você acha que eles veem? Aí ela disse, nada. Você concorda comigo? Amém? Quando a gente vê uma pessoa que não está vendo, aí a gente pensa que ela não está vendo nada. Mas Deus vê tudo. Não é assim? Ele não inventou a cegueira, muito pelo contrário. Mas Deus vê até o que a gente não vê. Ele é Deus. E aí, ela disse, eles não veem nada. Aí ela disse que Deus perguntou de novo, o que é que você acha que eles estão vendo? Aí ela disse, nada, Senhor. Aí ele perguntou a terceira vez. Aí ela disse, se Deus está me perguntando a terceira vez, é porque eu estou respondendo errado. Aí ela disse, eu vou orar. Colocou a mão na cabeça dela. Disse, Pai, me dê sabedoria para eu te responder a coisa certa. Tá, eu aprendi isso hoje. Quando eu for orar por mim, eu vou botar a mão na minha cabeça. Eu vou impor as mãos na minha cabeça. Quando o Ricardo me fazer raiva, eu vou dizer, Pai, me dê sabedoria. Porque depois de 38 anos tem que ser sabedoria dobrada. Tem que ter um xaramanaia, Pai. E ela colocou a mão na cabeça e disse, Pai, me dê sabedoria para eu entender o que você quer que eu faça. Aí ele disse assim, sabe o que é que eles estão vendo? Ela disse que veio no coração dela e era o Senhor falando com ela. Sabe o que é que eles veem? Trevas, escuridão. É isso que eles veem. E você vai orar para o espírito de trevas sair da vida deles. E eles vão enxergar. E assim ela fez. E ela disse que foi maravilhoso. Quando ela impôs as mãos sobre ele, o filho, Pai, eu estou lhe vendo. E ele abraçou o filho, eu estou lhe vendo. Que momento maravilhoso. Que tempo maravilhoso aquela mulher teve. Amém? Vendo uma família inteira enxergando. E essas coisas, amados, nós só vamos ter através do tempo.
Não é assim? Então, amados, hoje em dia, nossa família precisa do nosso tempo. Isso até quase chover no molhado, né? Nós sabemos que as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos cônjuges precisam do nosso tempo, de um tempo de qualidade. Não é assim? A Nicole ministrando, a semana passada, ela falou sobre isso em outras palavras, que o Senhor falou com ela, que ela precisava dar tempo de qualidade. Era errado o tempo que ela estava dando às outras pessoas? Não. Mas os filhos dela precisavam de um tempo de qualidade também. Amém? Amados, isso é algo que eu prezo muito na minha família, alimentei muito durante esses 38 anos. Foi tempo de qualidade com os meus filhos, com o meu marido. A gente hoje sempre tem um dia para sairmos juntos, para tomar um café. Falta de dinheiro nunca foi um problema, nunca foi uma desculpa. Não é simplesmente a gente saía para conversar, para olhar olho no olho. Mesmo que não tivesse nada, a gente voltava de barriga vazia, chegava em casa, comia. Amém? Porque em casa nunca faltou. Mas nunca foi desculpa para a gente não ter esse tempo de qualidade. Com os nossos filhos, amados, sempre a gente dispensou tempo com eles. Eu lembro que lá em Curitiba, devido às agendas, a gente precisava, pelo menos, almoçar com eles. E como eles estudavam longe, a gente começou a levar eles para a escola atrasado. Mas a gente precisava desse tempo de almoço junto. E, certa vez, a professora chegou e disse, os meninos estão chegando muito atrasados. E eu falei para ela por que eles estavam chegando atrasados. Aí ela falou, agora você me pegou. Porque existia um motivo lícito para eles chegarem atrasados. Não é? Então, mesmo, amados, que algumas coisas se atrasem, mas a nossa família é prioridade. Amém? Mesmo que a escola fique um pouco atrasada, mas estar com eles numa mesa, comendo, é mais importante. Amém? Olhando olho no olho. A semana passada, eu tive um tempo de qualidade com Caio. Não sei se você sabe, mas Caio conversa pelos cotovelos. Né? É resultado da oração da mãe dele, que ele não falava, ele era um bebê da pandemia, né? Da mãe dele e do pai dele também, né? E o Caio demorou a falar. E Mirelle dizia, João Vitor, que ele ia falar até demais, e hoje em dia é do jeito que eles falaram. E ele desenvolve uma conversa que só vendo. Aí eu ia de casa, que eu moro perto da casa deles agora, eu ia de casa para a casa dele, deixar ele. E ele veio com uma pergunta inesperada. Ele disse, vovó, como eram os carros no tempo de Jesus? Eu digo, eita, Jesus, me ajuda. E eu me surpreendi com aquela pergunta dele, né? Mas, amados, de lá, da minha casa até a casa dele, a gente foi conversando sobre isso. Sobre como as pessoas se locomoviam no tempo de Jesus. Como era que Jesus ia pregar, ministrar nos lugares. Aí você, que besteira, cara, dia de domingo, você... Amados, foi intencional e foi importante. É algo que eu e ele vai levar para sempre. Amém? É justamente por a gente achar que as coisas são besteira, que é um momento, faz parte da rotina, que a gente não é intencional para deixar memórias e ser importante para os nossos. Amém? Eu poderia dizer, eu sei lá, Caio, vamos embora, já está tarde. Não, eu diminui o passo para que a gente tivesse mais tempo de conversa. Amém? Porque os meus netos, amados, não vão me ter muito tempo. Não, assim, como vão ter vocês, né? Lógico, claro que eu vou viver muito, querida. Eu estou só começando.
Mas eu precisava e preciso desse tempo intencional com eles. Eu preciso desse tempo intencional com Mirelle, com Mateus, com Mirna. E você precisa com seus filhos, com o seu marido, com sua esposa. Amém? São conversas que parecem que são banais, mas que vão extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhor. E aquilo que você precisa que elas saibam e que você saibam delas. Amém? Então, precisamos ser intencional individualmente, amados, com cada membro da nossa família. Temos 3 filhos, e se você tem mais de um filho, você precisa ter um momento em família com os 3. Né? Digamos, se fosse na minha casa, é importante que a gente tenha, quando os meninos eram todos solteiros, que a gente tivesse um tempo entre família os 5. Mas é importante hoje, eu não fiz muito isso, mas hoje eu faria, com o conhecimento que eu tenho e com a maturidade que eu tenho. Hoje eu faria um tempo só com Mirelle para sair, para fazer algumas coisas. Eu posso até fazer isso ainda. Tempo só com Mirna, no tempo dela, no mundo dela, com Mateus. Então, se você tem essa oportunidade, não passe pela experiência que eu estou passando. Eu deveria ter feito. Amém? Pegue o seu filho e vá viver aquilo que ele é. Cada filho nosso, amados, é uma pessoa individual. E se a gente cria todos eles iguais, a gente está errando. Princípios e valores são derramados a eles igualmente. Agora, eles vão pegar de forma diferente. E você tem que fazer, implantar no coração deles, conforme eles são. Amém? E tudo isso é conforme o tempo que a gente dispensa para eles. Né? Então, o tempo vai demonstrar o quanto a gente ama, né, as pessoas. Às vezes, a gente não sabe dizer o quanto a gente ama, porque as experiências... Eu tive uma experiência familiar diferente de Ricardo. Eu tive uma família funcional, uma família aglutinada, que vivia junto, vive até hoje. Eu fui muito amada, como eu já falei aqui. Eu fui uma das mais novas, então eu fui muito protegida, muito amada pelas minhas irmãs mais velhas, pelo meu pai, pela minha mãe. Então, eu não tenho algumas experiências de carência que o meu marido teve. Então, foi uma das coisas que a gente teve que ajustar. Coisas que, para mim, eram muito normal, para Ricardo era estranho, era esquisito. Por exemplo, dar tempo à minha mãe. Dar tempo ao meu pai, para ele era esquisito, porque nem pai ele teve. Tempo com o pai ele não teve. Para ele era esquisito aquela coisa de eu me sentar com meu pai, conversar com ele, a gente comia as mesmas coisas, gostava de comer. Para Ricardo, isso era besteira. Às vezes ele ficava em casa, mas para mim era importante e eu ia. Amém? Graças a Deus que ele aceitava, ele não fazia restrição. Então... O fato, amados, dos nossos cônjuges não entender determinadas coisas que nós temos que fazer com os nossos parentes, isso não quer dizer que a gente tem que deixar de fazer. Amém? A gente tem que entrar em consenso, porque a gente precisa dar atenção aos nossos pais, aos nossos irmãos. Amém? Tem pessoas que casam, amados, e abandonam pai, mãe, irmãos, parece que nem são. É uma coisa esquisita. Parece que nem são irmãos. Parece que nem foram famílias. Eu sei que você construiu uma família nova. Mas parece que nem existiu aquela pessoa na sua vida. Aquela pessoa deixou de existir. Não é? Principalmente pai e mãe. Gente, eu gostaria muito de ter a minha mãe e meu pai hoje para ter um tempo de qualidade com eles. Claro que a minha prioridade é o meu marido, mas existem prioridades na nossa vida. Amém? Então, sente com a sua mãe. Tem uma pesquisa, amados, que diz, eu amei essa pesquisa. Tem uma pesquisa que diz que quem conversa muito com a mãe vive muito. Eu digo, gente, começa a conversar comigo.
Amém? Para você ver como é importante. Sabe por quê? Porque à medida que você vai envelhecendo, as pessoas vão, de uma certa forma, lhe rejeitando. Porque você já não tem mais as mesmas conversas, você não faz mais parte do mesmo grupo, e a tendência é você ir definhando se você não se posicionar. Amém? Então, é importante, amados, que nós tenhamos tempo de com os nossos familiares. Amém? Dar atenção, dar olho no olho. Servir também, amados, aos nossos familiares. Eu lembro, e isso faz muito tempo, e eu sei que isso foi muito bom para mim, porque hoje eu colho os frutos da honra e do tempo que eu dava à minha mãe, e inclusive até à minha avó. Certa vez, eu não era nem crente, eu saí com o Ricardo, a gente sempre teve esse tempo junto, alimentar, né, a nossa relação de cuidados, de sair, de estar junto, de namorar. E a gente saiu, deixou Mirelle era pequenininha, lá na casa da minha mãe. E a minha mãe queria ir na casa da minha avó, que era a mãe dela, no outro dia, que era domingo. E eu prometi a ela que ia deixar ela. Eu quem levava e buscava a minha mãe, porque só eu dirigia entre as irmãs. E eu deixava e buscava a minha mãe quando ela queria ir na casa da minha avó. Isso, para mim, era importante. Eu estou dizendo algo que você pode tomar para você. Você pode servir a sua mãe algum dia. Amém? Em algum momento. Sirva a sua mãe, sirva o seu pai. Sirva seus irmãos. Assim como você pode servir a sua casa. E se você é solteiro, aproveita esse tempo, porque é uma plantação. Hoje eu colho muita coisa, amados, do que eu fiz com os meus pais. E eu lembro que eu cheguei tarde, de madrugada, e eu tinha prometido a ela, e eu sabia, se eu dormisse, eu não iria acordar para ir pegar ela. Sabe o que foi que eu fiz? Ricardo foi dormir, como sempre. Ele não achava importante essas coisas. Ele foi dormir e eu sentei na cama, de 4 horas até 7 horas da manhã, assim, ó. Cochilando, fazendo força, tomando água para não adormecer. Porque eu tinha prometido à minha mãe que ia pegar ela e ia deixá-la na casa da minha avó às 8 horas da manhã. E eu sabia, se eu dormisse, eu não iria. Você entende como é importante essas coisas? Amém? Eu poderia ter adormecido, amanhã eu cheguei tarde, não sei o quê, ela ia entender. Mas era importante para ela que eu estivesse lá. Amém? E hoje é importante para mim ter a minha consciência tranquila, que eu fiz aquilo que eu podia. Amém? É importante sempre a gente ter a nossa consciência tranquila, de que a gente fez o que a gente pôde. Amém? Então, aproveita, amados. Tem uma... Não sei se é verdade, né? Mas tem uma história que diz que um casal foi até os pastores deles porque o marido não dizia à mulher que amava ela, né? E eles estavam brigando porque a mulher queria que ele dissesse que amava ela. E o pastor chegou e disse, mas por que você não diz a ela que a ama? Aí ele disse, pastor, olha, quando a gente casou, há não sei quantos anos atrás, eu disse a ela que amava ela. Quando eu mudar de ideia, eu falo novamente. Amém? Então, mas, como o Ricardo estava falando, a gente não precisa pensar que as pessoas vão achar que a todo tempo elas são amadas por nós. Nós precisamos falar. Amém?
Então, tenha tempo de qualidade. Existem muitas formas, né, de ter tempo de qualidade. Até você comprar jogos e você juntar as pessoas em casa e jogar aqueles joguinhos. É importante essa interação, esse tempo junto. Amém? Assistir um filme juntos como família. É importante você assistir um filme, sair para assistir no cinema, né? Ir no shopping junto, fazer coisas junto como família. Amém? Agora, não é de qualquer jeito, não é brigando, não é se batendo, é procurando um ao outro. Dar um tempo que aquela pessoa se sinta amada. Amém? É importante, amados, que as pessoas, elas se sintam amadas. E pessoas, elas são diferentes de coisas. Né? Hoje eu estava na aula e a professora disse, ame pessoas, mas não ame coisas. Foi mais ou menos assim. Estou parafraseando, não foi assim? E quando você vê a história de Jó, você vê bem isso. Jó perdeu tudo, não é assim? E Deus disse para ele que ele ia ter tudo de volta. Não foi assim? E em Jó 42, amados, nós vamos ver... Eu queria que você abrisse Jó 42. Diz assim, no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram ele, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto Dante o conheceram, e comeram com ele em casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Amém? Se você for olhar, amados, lá no início de Jó, que a gente não tem tempo, eu só tenho 5 minutos aqui, você vai ver, é um dever de casa, você vai ver que o que foi multiplicado na vida de Jó foram as coisas. O número de filhos foram os mesmos. Porque senão Deus tinha triplicado. Porque as pessoas que morreram, elas existem e existirão para sempre e eram importantes para Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Então, as pessoas que morreram não são pessoas que não existiam mais para Jó, como coisas. Mas são pessoas que Jó teve na vida dele. Então, Jó não perdeu essas pessoas. Você entende? É interessante isso aqui, quando a gente lê. Que Deus não multiplicou naturalmente de volta os filhos que Jó teve. Mas ele deu o mesmo número. Você está aqui? Amém? Porque é importante as pessoas que, mesmo que não estejam mais aqui, elas são importantes, elas existiram e faz parte da sua vida. Amém? E elas são insubstituíveis. Amém, queridos? Então, aproveite bem o tempo com elas. Porque, por mais pessoas que venham, não vão substituir aquelas que passaram. Amém?
Aleluia. Então aproveita, queridos, o tempo com a sua família, o tempo com a sua casa, aproveita o tempo com as pessoas aqui na igreja. Amém? Aproveita porque a Bíblia diz, deixa eu abrir aqui, em 1 Timóteo, abra comigo, 1 Timóteo 5. Deixa eu ver se é aqui. 1 Timóteo 5:8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Amém? Então, cuidado para você não estar negando a sua fé. Às vezes, tem pessoas que têm tanto orgulho da sua fé, exerce fé para tanta coisa e não exerce fé para ter tempo com os seus, para ter tempo com a sua família. E nisso, amados, você está negando a fé. Amém? Então, tenha cuidado também com as pessoas da sua igreja local. Tenha tempo com pessoas da sua igreja local. Amém? É importante, amados, nós termos relacionamento com as pessoas. Nós sabemos que relacionamento é algo que Deus valoriza. Ele criou Adão e Eva para ter relacionamento com eles. Então, Ele deseja que a gente faça o mesmo com as pessoas. Amém? E eu desejo muito, amados, que a sua casa, a sua família, eles não tenham nenhuma lacuna, né, de relacionamento. Eles não tenham nenhuma lacuna de uma mãe ausente, de um pai ausente. Eles não tenham nenhuma lacuna de pais e mães que foram negligentes. Amém? Excesso também de tempo desnecessário também não é bom. Isso é um outro assunto. Amém? Nós hoje estamos falando sobre tempo de qualidade, tempo com os seus familiares, tempo com os seus amigos. E isso é muito importante. Amém? Aleluia. O isolamento é algo perigoso e é algo que não vem de Deus. Não se isole, não se retraia. Procure pessoas em que você pode confiar, em que você pode se abrir, pessoas confiáveis, pessoas de fé, para que você tenha um relacionamento, uma vivência que vai te ajudar e você vai poder ajudar outras pessoas. Amém, queridos? Então, hoje em dia, nós temos uma literatura e um vasto conhecimento. E se você não sabe como investir tempo na sua família, não é uma ministração de 20 minutos que vai fazer isso. Eu estou lhe despertando para isso. Amém? Então, procura, se esforça, né? O reino de Deus é ganho pelo esforço, assim a Bíblia diz, e a nossa família também. Amém? Você não sabe o esforço que nós fazemos para ter 38 anos de casado. Amém? É um esforço, mas que vale a pena. Amém? Vale a pena, mas nos esforçarmos para ter um bom casamento, um casamento duradouro, um casamento onde a gente tem um relacionamento saudável, vivo e eficaz, assim como a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé? Obrigada, Jesus. Você aprendeu alguma coisa do Senhor nessa noite? Aleluia. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Eu sei que pessoas aqui, elas trabalham na igreja, elas servem na igreja.
Outra coisa que eu quero deixar registrado aqui, querido. Valorize o seu trabalho na igreja, valorize o seu trabalho aqui. Mas equilibre o seu tempo com a sua família. Amém? A sua família também é um lugar de você servir a Deus. Então equilibre as suas escalas, equilibre o que você está fazendo. Porque é importante para Deus. Amém? Porque uma igreja saudável é onde tem famílias saudáveis. E famílias saudáveis, elas se constroem dentro de casa, não é na igreja. A igreja é um resultado daquilo que você é em casa. Amém? Então tenha cuidado, equilibre a sua vida na sua igreja local. O seu tempo aqui. Amém? Aleluia. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Pai, muito obrigada. Eu quero te dar graças por esse povo aqui nesse lugar. Eu quero te dar graças por homens e mulheres, Pai, que estão aqui, que estão debaixo dessa unção, nessa igreja, Pai. A tua unção é que ensina todas as coisas. E eu tenho certeza que eles não sairão daqui mais os mesmos. Eles sairão daqui, no mínimo, reflexivo daquilo que eles estão oferecendo aos seus familiares, às pessoas que eles convivem. Eles sairão daqui convictos, Pai, de que eles vão precisar de tempo para que eles tenham com a sua família. E eu te dou graças por sabedoria, Pai, na vida dos meus irmãos. Sabedoria do alto, sabedoria vindo para eles, Senhor, em o nome de Jesus. Para que eles possam juntos construir uma família forte. Para que eles possam juntos construir um casamento forte. Aleluia. Aleluia. Você está aqui com a sua família. Eu queria que você ficasse junto da sua família. Aleluia. Vamos ficar mais junto. Dá as mãos. Aleluia. E eu queria que você orasse pelo seu irmão aqui, a sua família que está aí junto de você. Rebra bababarabarra sore que terebre bababarabarra chore que terebre bababarabarra re que terebre bababarabarra barabaraba e ora pela professora re que terebre bababarabarra charabara catarabarabarra Robro sore que terebre bababarabas. Ora brace que terebre bababas. Oh, obrigada, Jesus. Oh, chere que terebre bababarabas. Oh, aleluia. Eu vejo que pessoas precisam pedir perdão a outras aqui nesse lugar. Pessoas que não estão desfrutando de um tempo de qualidade. Esse é o tempo de você pedir perdão, de você dizer que ama, de você se achegar com qualidade, com amor. Esse é o tempo, querido, de você chegar ao seu irmão, à sua irmã, ao seu marido, à sua esposa. Oh, rabracere que terebre bababarabarras. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Pai, nós oramos por cada família que está aqui nesse lugar, para que a tua bênção, Pai, estabelecida esteja, Pai Santo. Toda e qualquer
divisão que estava sendo implantada, sendo removida, no nome de Jesus. Que haja amor, perdão sincero, Pai. Que haja reconciliação. Que haja unidade, porque na unidade você ordena a sua bênção, Pai. Que possamos esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que diante de nós estão preparadas pelo Senhor. Viver o novo na nossa casa, viver o novo na nossa família, viver o novo na nossa própria vida, Pai. Você é aquele que nos preenche, você é aquele que nos completa. Você tem preparado algo maravilhoso, Pai, para nossas vidas, para a tua igreja, Pai, que se reúne nesse lugar, Pai. É um lugar onde a unidade, Senhor da glória, tem a tua bênção. Vamos crescer, Pai, como pessoa. Vamos crescer como igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. E você que está aqui e você não fez uma aliança com Deus, sabe, entrar na família de Deus não é só ter nascido no Brasil, não. É um nascimento espiritual. E para que isso aconteça, você tem que receber seu filho, Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você precisa vir a Jesus para poder chegar no Pai. Receber Jesus como teu Senhor, teu Salvador. Então, você que está aqui e você nunca tomou essa decisão, para entrar na família de Deus, você precisa vir a Jesus. Ou mesmo se você já tinha entrado nessa família, mas se afastou, e você quer voltar, se reconciliar, essa é a hora, esse é o tempo que Deus reservou para você, para que você volte para a comunhão com a família. Tem uma passagem na Bíblia, acredito que você conhece, do filho pródigo. Ele estava em casa, saiu, mas ele teve que voltar, porque tinha caído em muitas ciladas desse mundo. Talvez você esteja aqui e você precise voltar. Eu queria poder estar abençoando e orando por você. Tem alguém aqui que quer receber o senhorio de Jesus, nascer de novo, entrar na família de Deus, se reconciliar essa noite? Onde você está? Se existe alguém, só dá um sinal com a sua mão para nós orarmos por você. Aleluia. Sabe, com a eternidade a gente não brinca, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a posição que devemos assumir hoje é dizer: Senhor, eu rasgo meu coração para você. Eu não quero viver de qualquer forma. Não quero ser uma pessoa medíocre, mediana, na média do mundo. Eu quero viver o extraordinário em tua presença. Eu quero viver intensamente o teu plano e o teu propósito. Se você está aqui e deseja fazer Jesus Senhor da sua vida, só dá um sinal. Tem alguém aqui que já é nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo? Você pode ser revestido com esse poder. Talvez você diga: mas isso será que é para mim? É para todos os filhos de Deus. Se você é filha ou filho, você tem direito, é um presente, é um dom de Deus, o batismo com o Espírito Santo. E se você não recebeu, essa noite você pode receber o presente vindo da parte dele, o batismo com o Espírito Santo. Tem alguém aqui? Alguém no nosso meio está com alguma enfermidade e crê na oração para ser curado, a ser livre desse mal? Se você está aqui e está com alguma doença e quer oração, nós podemos orar por sua vida. Aleluia. Então, pode sentar. Aleluia. Então, eu quero orar por você. Queria que você viesse aqui.